Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: perito, utilize as normas. Conheça as normas que envolvem a sua área de atuação. Por quê? O CPC, ele diz, não lembro o artigo, vou deixar aqui embaixo depois para vocês, que o perito ele tem que demonstrar os métodos que foram utilizados na perícia, né? E os métodos científicos que foram utilizados na perícia. Você não pode utilizar métodos que não sejam científicos. Não pode utilizar-se do achismo, do subjetivismo, do seu único pensamento para resolver um problema que envolve muitas pessoas, né? Por que eu digo envolve muitas pessoas? Porque uma perícia, hoje está resolvendo um caso que envolve duas pessoas, duas partes, autor e réu, né? Requerente e requerida. Agora, essa perícia ela pode ser utilizada para amparar, para embasar outras perícias posteriores. Então, como uma jurisprudência, isso acaba se tornando uma jurisprudência pericial, né? Porque outros peritos podem utilizar do seu documento, né, do seu parecer, do seu laudo, para informar, para se basear nas outras decisões. Então pode acontecer que vire um entendimento pacífico de muitos profissionais a criação de uma egrégora, né, de um entendimento único a partir do seu documento. Então, por isso mesmo, o seu documento tem que ser baseado no entendimento de outros estudos, tá? De normas, de outros profissionais, né? Porque o CPC fala que você tem que utilizar métodos, apresentar o método e dizer e provar que aquele método utilizado é o mais utilizado pela sua classe, né? Pelos seus pares, né? Pela maioria da sua área, né? Que o entendimento que você utilizou no seu laudo é o entendimento da maioria, tá? Se você fizer isso, você está tranquilo, não pode ser impugnado. Bom, vão tentar te impugnar, mas você está fortemente enraigado dentro da razão, porque você utilizou documentos que embasaram a sua decisão. E qual a melhor forma de fazer isso? Utilizando normas. Se tem uma norma para resolver, para regulamentar aquela situação que você está periciando, utilize e siga os ordenamentos daquela norma. Porque automaticamente você já está fazendo o que a maioria faz, né? Norma, como a gente sabe, ou ela vem do nosso Congresso, da presidência, ou ela vem de órgãos regulamentadores que, após uma votação das mentes mais brilhantes, gera uma norma, como a ANBR, por exemplo, né? Só lembrando que norma, NBR, ela não tem tanto peso quanto uma norma do Congresso, uma norma legal, né? Uma lei, uma emenda à Constituição, por exemplo. Existem diferenças, mas qual que é a diferença principal? As leis, as emendas à Constituição, as normas do Estado, as normas legais, elas têm maior peso, porque ela foi criada dentro de uma conjuntura, dentro de um congresso de 600 representantes do povo. Já a norma NBR, por exemplo, que é uma das que a gente usa, a ISO e tem várias outras, são elaboradas por órgãos privados, não são órgãos públicos. Então, ela não tem tanto peso quanto uma norma legal. Então, uma norma legal ela pode acabar com uma norma privada, tá? Agora,
Quem tem o maior conhecimento para elaborar uma norma técnica são os órgãos técnicos. Agora, pode ser que, por exemplo, uma NBR seja lançada sem passar no Congresso, que é o que acontece normalmente, e uma outra norma seja elaborada por um outro órgão público, seja enviada para o Congresso e o Congresso gere uma lei, uma emenda ou qualquer coisa assim em cima daquela normativa. E o que vai valer mais? É lógico que vai valer aquela que foi referendada pelo Congresso. Então, procure saber sobre normas. Procure entender as normas que envolvem a sua área de atuação. Tá, mas a melhor forma mesmo é você utilizar uma norma para embasar toda a elaboração do seu laudo, tá? Lembre-se que tem norma para elaboração de laudo, tem norma para descrição de resumo, tem norma para elaboração de índices, tem norma para elaboração de capa contra capa, tem norma para tudo hoje em dia, tá? E principalmente na engenharia, na área da engenharia civil, tem norma para muitas coisas, para muitas situações. Então, quando você for periciar algo na engenharia, em geral, procure normas. Agora, se você não encontrar normas, né, porque lembrando que você se embasando em normas, o seu laudo fica imbatível, basicamente. Se você não tem normas, não existem normas que regulamentam aquilo, você procura trabalhos de outros profissionais, né? No Google tem uma ferramenta interessante que é o Google Acadêmico e também o Google Livros, onde você pode procurar por palavras-chave livros ou trabalhos acadêmicos envolvendo aquela situação. E você pode se embasar, dar uma lida naquilo. Se você acha que está correto, você pode se embasar e citar isso no seu trabalho, né, no seu laudo. O que dá mais peso também ao laudo. Né? O que dá mais peso, o livro ou o trabalho acadêmico? Lógico que o livro ele tem mais peso, porque geralmente ele é feito por um profissional e passa por uma bancada de editores. O trabalho acadêmico ele foi elaborado por uma única pessoa, geralmente, e passou por uma análise de um professor, né? Ou se não, uma bancada de professores. Né? Bom, e aí ele foi aprovado e tudo mais, mas a nível graduação, nível mestrado, pós-graduação, entendeu? Então pode ser que existe a possibilidade também do trabalho acadêmico ser mais pesado, quando você tem uma junta de alunos, por exemplo, elaborando um trabalho que passa por uma junta de professores e depois é aprovada por uma junta de conciliadores da própria faculdade e disponibilizada. Isso daí teria um peso maior do que um livro emitido por um único autor, por exemplo. Né? Então, embase seus laudos nas normas técnicas, tá? Normas técnicas, elas vão garantir o peso do seu laudo, que ele se torne o mais imbatível possível. Mesmo que o advogado venha a tentar corromper, a tentar desqualificar o seu laudo, você relembra ele. Excelência, o laudo foi embasado nas normas tal e tal e tal, portanto já está aprovado o artigo tal do CPC que fala que eu devo apresentar os métodos científicos e devo apresentar que aquele método é o mais utilizado pela classe. Entendeu? Então, só para mostrar para você que qual é a importância das normas e do referenciamento, da citação dentro do laudo pericial. Ok, pessoal? Tendo alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, sugestão, vamos discutir, vamos melhorar. Eu não sou o dono da verdade, se você tiver algo para acrescentar, traga aqui. Vamos melhorar a área da perícia. Grande abraço e até a próxima.